Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Online Traders Interinvest Educacional. Este é mais um vídeo trade, onde eu vou mostrar para vocês hoje uma operação realizada na Gafisa. Antes de começar a operação, gostaria de fazer uma análise de como foi o pregão de hoje. Tá? Foi um pregão bastante complicado, em função da gente ter enfrentado mais uma reversão. Tá? Então, o pregão ontem fechou aqui em 71.668, foi a mínima do pregão de ontem, 9 de novembro. E hoje a gente já abriu fazendo mínimo, então, em relação a ontem. Tá? Abrimos, corrigimos até as médias, testamos aqui essa região dos 71.668 e já voltamos a cair forte. Tá? Então, o mercado cedeu bem, deixando para a gente aí uma mínima de 70.870. Tá? Então foi a mínima do dia aí. Depois de fazer essa mínima do dia, ali por volta das 13h30 mais ou menos, 13h20, 13h30, o mercado começou a corrigir e montar sucessivos pivôs de alta. Tá? Então a gente enfrentou aqui uma reversão, acompanhando o mercado americano, que também fez a mesma reversão. Depois de fazer mínima do dia, a gente voltou a subir e fechou mais ou menos no 0 a 0, bem próximo ao fechamento de ontem, tá? A abertura de hoje. Lembrando que a gente chegou a fazer máxima do dia aqui nessa região. Tá? Então enfrentamos aqui está o pregão de hoje só, um pouquinho mais de zoom. Então observa que depois de abrir em queda, de fazer mínima do dia, a gente voltou a subir e chegou a fazer máximo do dia, inclusive, chegou a positivar e fechou aqui mais ou menos no 0 a 0. Né? Lembrando que principalmente para operações day trade, esse tipo de situação de reversão sempre acaba complicando um pouco as nossas operações. Tá? Analisando no gráfico diário, a gente pode observar que tivemos, na verdade, uma correção até as médias. Então viemos de nova máxima do ano, corrigimos aqui nas médias do gráfico diário e deixamos aqui um candle de reversão, tá? Dando, ou melhor, sinalizando a possibilidade de o mercado voltar a subir e testar essa máxima aqui e finalmente buscar a máxima histórica. Tá? O momento atual não é muito propício para rompimento de máxima histórica em função do risco político que a gente está enfrentando aí, algumas dúvidas com relação ao comando do Banco Central, com relação à guerra cambial, algumas coisas nesse sentido estão deixando o mercado aqui um pouco mais pesado. Tá? E lembrando também que cada vez que a gente se aproxima de uma máxima histórica, de uma resistência tão forte, o que acaba acontecendo é que muitas pessoas que estão compradas desde lá de baixo, na época de 2008 da crise, 30 mil pontos, 40, 50, 60 mil pontos, as pessoas começam a realizar posições, começam a vender para realizar lucro, colocar o dinheiro no bolso, para não correr risco do mercado voltar a cair. Tá? Então a gente precisa romper a máxima histórica do Ibovespa, que é lá os 74 mil aproximadamente, para o mercado voltar a desenvolver, para o mercado voltar a andar com um pouco mais de tranquilidade. Tá? Bom, o trade da Gafisa foi um trade que a gente identificou na parte da tarde, certo? Observem que a Gafisa, ela, após falhar um topo aqui no gráfico diário, aqui em 14,83, ela caiu forte e ela cedeu em 3 pregões. Ela chegou na mínima aqui, ela chegou a ceder 12% em 2 dias. Tá? Então foi uma queda bastante forte, bastante expressiva. E a gente sabe que quando acontece uma queda muito forte em poucos dias, normalmente ocorre uma correção em tempos menores, tá? No gráfico de 60 minutos, no gráfico de 15 minutos, etc. Então a gente ficou de olho na Gafisa quando ela perdeu os R$13 e começou a se segurar naquela região. Tá? Só a título de curiosidade, essa região também é a região das médias do gráfico semanal, que é uma média bastante forte, um gráfico bastante forte. Tá? A gente fez a entrada então pelos 5 minutos. Temos aqui a abertura da Gafisa, chegou a operar em queda bastante expressiva, depois de fechar aqui na mínima do dia ontem. Ela chegou a operar aí em quase 4,5% de queda, ok? Deixando para nós aqui a mínima de R$12,94. Porém, depois de deixar essa mínima, ela voltou a subir, montando aqui um pivôzinho no gráfico de 5 minutos, certo? Rompendo aqui este topo anterior, aqui no 13,05,
e continuou subindo, rompendo então o outro topo, que era o 13,12. Tá? Então, a gente pode observar aqui também a inversão de polaridade, onde uma resistência acabou virando um suporte, aqui nessa região. Tá? E tivemos então um sinal de compra, aqui na Gafisa, quando ela rompeu aqui os 13,14. Tá? Então a gente montou a posição na Gafisa aqui nos 13,15. E o nosso stop estava aqui em 13,09. Por que 13,09 e não 13,11? A gente nunca coloca stop no número 1. Então se é 13,11 é sempre 13,09. Se é 13,21 é sempre 13,19. Certo? Porque o número 0 ele é sempre uma resistência ou um suporte natural do papel. Então a gente sempre prefere colocar 2 centavos abaixo ou acima no caso. Nunca em número 1 ou em número 0. Tá? Mais ou menos assim. Então fizemos a entrada aqui na Gafisa. Compra a R$ 13,15. Aqui, tá? R$ 13,15. O stop dela, então, como a gente já falou, estava em 13,09. Tá? O nosso ponto de stop estava aqui. Em momento algum a gente ficou próximo a ser estopado. Okay? E a gente foi seguindo essa operação. Ela corrigiu nas médias de novo, voltou a subir, rompendo aqui o topo anterior, marcado por essa flecha vermelha que eu vou colocar aqui, deixando para a gente mais um ponto de stop, tá? Agora nos 13,22. Então observa que neste momento aqui nos 13,22 a gente já não tem mais risco na operação, tá? Uma vez que a gente comprou nos 13,15 e agora já está estopando no 13,22. Então está garantido aí já 7 centavos na operação, que já é 0,5% para a Gafisa. Tá? O trade continuou desenvolvendo e a gente preferiu zerar ela antes do leilão, para não correr o risco de ficar posicionado para o leilão. E zeramos ela aqui então no 13,39. Tá? Então aqui está a operação. Zerado no 13,39. Certo? Vendo no 13,39. Tá? Então zeramos a operação aqui. Uma operação bacana, uma operação onde a gente observou principalmente a queda dos últimos dias e também o afastamento em relação ao topo, tá? Ao último topo. E a gente tentou aproveitar essa correção nos tempos menores, possibilitando uma entrada para day trade. Tá? A operação, em resumo, ela deu aí para nós um lucro de aproximadamente 1,7%, tá? em 1 hora e 20 minutos. Então, um lucro bastante expressivo pelo tempo que a gente ficou na operação. Lembrando que essa operação foi realizada ao vivo no nosso curso, que ocorre todos os dias durante o pregão. Caso você queira participar, basta acessar lá www.onlinetraders.com.br ou www.interinvesteducacional.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.